Eu confesso a vocês que fico bastante contente em podermos abordar esses assuntos, olhando para as minhas anotações. Algumas dessas coisas eu acabei desenvolvendo em 2006, outras delas em 2018. E a oportunidade de fazer uma revisão desse material, quem sabe um melhoramento para a gente trabalhar nesse tempo, entendendo não somente o que é o projeto do casamento, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, quais são os princípios que Deus tem e, em termos bem práticos, como é que se aplica essas coisas. Quero crer que nós vamos ter um tempo para responder perguntas e eu já me adianto, na próxima semana dificilmente eu consigo terminar o conteúdo que nós temos dentro de até as 9 horas. Eu imagino que a gente vai ter que estender até umas 9h30. Eu imagino. Caso você tenha alguma questão de pessoas para cuidar de crianças, eu estou avisando justamente para você já se planejar. Mas, de fato, o material que eu vou usar, que nós vamos usar na semana que vem, é um material que, num congresso sobre relacionamento conjugal, eu dei em 10 mensagens. Então, de alguma maneira, eu quero sintetizar esse material para a gente entender o que eu entendo ser o ponto mais fundamental, mais crítico no que tange ao relacionamento conjugal. Vamos lá. Casamento, relacionamento conjugal, consegue reunir uma série de contrariedades, contraposições num nível impressionante. Como é que um amor apaixonado é capaz de se tornar num ódio mortal? Eu já tive a situação de ter que separar fisicamente um casal e ter que tirar a arma dele e trazer para minha casa. Como é que um relacionamento que começou com tanto interesse entre um e outro chegou ao ponto de ter que fazer dessa maneira, tirando uma arma, separando um do outro? Como é que o desejo por afeição pode se transformar em agressões físicas e morais? Como é que a atração sexual pode se transformar na ausência de vida sexual dentro de casa? Como é que querer estar junto se transforma em tantas separações e divórcios como nós temos na atualidade? Alguém já disse que casamento pode ser comparado com um submarino. Ele boia, mas foi feito para afundar. Será que essa é a realidade? Boiar é somente uma casualidade e o projeto, na verdade, foi feito, seja ele intencional ou seja resultado de uma falha de projeto, o casamento está afundado. Para algumas pessoas que avaliam o casamento, eles dizem o seguinte: o lar, em termos de violência, só perde para situações de guerra ou de tumultos de rua. No período da pandemia, isso ganhou tais proporções que em certos lugares se pensou na proibição de vendas de bebida alcoólica, dado o crescimento da violência naquele período. Como é que nós podemos desejar alguma coisa tão elevada, tão nobre, e se transformar em alguma coisa que é um pesadelo? O fato é que, pensando em termos de relacionamento conjugal, muitas vezes nós temos expectativas falsas e encontramos a realidade. Por outro lado, muitas das expectativas que nós temos em termos de relacionamento, elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras, elas são legítimas, mas elas encontram uma impossibilidade pessoal.
Quando me refiro a impossibilidades pessoais, eu penso especificamente em como você se dispôs a entrar nesse ano. Quantos compromissos, disposições você assumiu que você queria que acontecesse nesse ano e essas coisas não aconteceram? E a razão por que não acontece é porque você não consegue levar a cabo aquilo que você se propõe a fazer, por melhor que seja. Então, dentro do casamento, a gente vai encontrar bastante esse fato de que o casamento é alguma coisa bastante desejável, requer uma série de coisas, e que encontra uma barreira que é a impossibilidade da nossa incapacidade de cumprir com aquilo que nós deveríamos cumprir. Pense, que expectativa você tinha quando você começou a namorar, se propôs a casar e veio a casar? Edith Schaefer, ela comparou o casamento com um mobile. E eu imagino que ela imaginou, quando ela descreve o texto que eu vou ler para vocês agora, o mobile como coisas desse tipo, esse tipo de arte. Ela diz o seguinte: uma família é um mobile intrincado, feito de personalidades humanas. De muitas maneiras, a família é um mobile, uma obra de arte que toma anos, até mesmo gerações para ser produzido, mas que nunca é terminado. A arte final deste mobile chamada família continua. Imaginação, criatividade, originalidade, talento, preocupação, amor, compaixão, expectativa, determinação e tempo produzem diversidade que é um desafio para qualquer ser humano inteligente a quem se tem dado o entendimento de como iniciar-se no estúdio da vida. Em que sentido a família é um mobile? No exato sentido que as pessoas são postas juntas para correr, pular, esquiar, cair, nadar, navegar e jogar juntos. Quando eu olho para essa definição de casamento feita pela Edith Schaefer, eu falo assim, alguém já conseguiu fazer uma definição melhor do que essa? Mas até que ponto essa é a nossa realidade? A gente pode ser comparado com uma obra de arte. De fato, eu vejo que casamento, ele traz a possibilidade de ser uma obra de arte belíssima, mas também de ser um pesadelo. Timothy Keller, falando sobre casamento, ele descreve, eu creio que essa é uma realidade no ambiente americano e que tem seu equivalente entre nós. Ele diz o seguinte: até o século XIX, as pessoas se casavam por uma razão socioeconômica. Aquele fazendeiro tinha sua filha para casar, o juiz da cidade tinha seu filho para casar e era conveniente ambos se casarem. Então os pais acertavam isso. Mantinha o patrimônio da família, mantinha o poder da família, mantinha a influência da família. Mas só que ele diz, esse modelo foi vigente até o século XIX, quando ele foi substituído por um novo modelo. Ele diz que no século XX, no início do século XX, começa um casamento por causa de paixão. As pessoas começam a se casar, principalmente porque elas estão apaixonadas umas pelas outras. Aquele modelo de casamento por causa de interesse socioeconômico perdeu a expressão. E no século XX começa o casamento porque as pessoas estão apaixonadas.
Até que nós chegamos, ele diz, no final do século XX, no início do século XXI, e as pessoas começam a se casar por causa de interesses sexuais. Isso significa, se não tem mais o interesse sexual na sua esposa ou no seu marido, é tempo de separar e procurar um outro parceiro. As considerações que ele faz é um casamento que é por questões socioeconômicas, ou por causa de uma paixão, ou por causa de interesses sexuais, é um casamento que já perdeu a perspectiva do que é um casamento. Consequentemente, ele está fadado ao fracasso. Em termos pessoais, eu quero que você pensasse um momento e lembrasse vocês que já estão casados. O que foi que você viu na sua esposa, no seu marido, que despertou o interesse de você gastar sua vida junto? Pense um pouco. Lembre um pouco disso. Conseguem lembrar disso? Eu imagino que em todas as considerações que vocês possam estar fazendo, existe o elemento de desfrutar da presença de. Existe o elemento de troca de carinho, bem como do relacionamento sexual. Mas o que é que mais enchia o seu coração? E onde é que chegou? O seu casamento é como você imaginava que iria ser? O que aconteceu? Eu quero gastar o próximo tempo com vocês aqui falando sobre o que é o grande problema do casamento. E o que eu quero dizer com isso é que o grande problema do casamento, eu considero, é que houve uma inversão de papéis dentro do casamento, em que o principal protagonista perdeu sua posição dentro do casamento. Eu estou querendo dizer que um casamento, para alcançar o ideal dele, uma vez que ele foi, e é isso que nós vamos desenvolver, arquitetado por Deus, se ele é tirado dessa equação, desmorona. Para propostas que possam se basear em cima de sexo, ou de situação socioeconômica, ou em cima de paixão. Eu queria imaginar com vocês uma situação. Eu tenho um prato tradicionalmente francês, que é conhecido como canard au poivre verte. É um pato ao molho de pimenta verde. E vamos imaginar que você vai no seu restaurante francês predileto e pede lá o seu pato ao molho de pimenta verde, mas o chefe, ele é criativo. E na sua criatividade ele faz algumas modificações no prato, tais como ele acha que deve ter mais pimenta verde do que normalmente tem. Ele acha que tem que ter menos pato do que deve ter. E ele traz para você aquele prato que mais parece uma sopa de pimenta verde. Ninguém pode negar, o prato está mais apimentado. Mas você não vai para tomar pimenta. Você quer o pato. Então veja, num prato como esse, o elemento principal é o pato. E quando você tira o pato da condição de protagonista e o coloca somente como um detalhe, e o protagonismo passa a ser da pimenta verde, o prato tradicional foi totalmente
desqualificado. E particularmente o que eu acredito é exatamente isso. É que o componente principal num casamento, ele tem sido reduzido de tal maneira que descaracteriza o que é o casamento. Então eu quero, nos próximos momentos, passar para vocês a visão que eu encontro nas Escrituras de que Deus é o personagem central no casamento. De onde eu tiro isso? Da Escritura. Em primeiro lugar, quando olhamos para a passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, lemos ali o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A percepção que é trazida naquela ocasião, que Deus traz para nós, é que não é bom estar só. É Deus quem percebe isso. E ao perceber isso, ele disse: e disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando eu olho para esses dois versículos, entenda uma coisa: em primeiro lugar, foi Deus quem criou a ideia do casamento. Não é bom estar só, e ele vai pensar numa proposta. O casamento começa a partir de uma percepção de Deus. Não é evolução ou desenvolvimento humano. É Deus quem percebe. É Deus quem propõe. É Deus quem, então, no versículo 24, ele diz: por isso Deus, o homem deve deixar o seu pai, a sua mãe e se unir à sua mulher. Ou seja, é Deus quem institui o casamento. Não é criação humana. Nem mais, nós vamos passar algumas vezes, e ainda hoje vamos passar no Salmo de número 128, versículo 21, e entenda, os Salmos 127 e 128 estão tratando de relacionamento, de família. O casal está ali. E ele diz o quê? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. É Deus quem orienta o casamento. E quando ele coloca aqui no contexto da vida familiar, temer ao Senhor é levar Deus a sério, e as orientações que ele fala devem ser levadas a sério. É Deus quem cria, é Deus quem institui, é Deus quem orienta, e por fim, falando desse protagonismo de Deus, é Deus quem viabiliza. Vejam, no Salmo 127, eu mencionei, os salmos têm dois números diferentes, mas eles são um conjunto só e o assunto é família. E ele diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Veja, ele lida aqui com três expectativas que nós podemos ter relacionadas ao casamento. A primeira delas, ele diz sobre edificar a casa. É normal ter essa expectativa de criar um lar. A segunda, ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, a gente quer ter uma casa e está em segurança. E por fim, ele vai considerar o aspecto profissional e financeiro sobre se levantar de madrugada. Agora, veja o que ele diz, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guarda a cidade, se o Senhor não dá o que a gente precisa, as medidas que nós estamos para construir a casa, para nos manter em segurança, ou mesmo
estarmos supridos, ele diz, é em vão. No projeto do casamento, Deus não é somente quem cria, não é somente quem institui, nem tampouco é somente quem orienta. Ele é também quem capacita, quem habilita, quem dá condições. Quando você tira Deus, que é quem cria, institui, orienta e capacita, e o coloca num papel secundário, o casamento desmonta. E entenda, se por um lado Deus é quem desenvolve esse projeto, propõe esse projeto e viabiliza esse projeto, na história humana nós vemos nas Escrituras que o fracasso do casamento acontece por escolha humana, e o texto de Gênesis nos dá detalhes do que acontece, e vocês vão reconhecer quão atual é esse livro de Gênesis, seja nos jornais, seja na televisão, e seja de realidades que você pode viver dentro de casa. O que acontece quando Deus sai da condição de protagonista para figurante? E entendam, nós podemos até achar um outro papel de Deus para Deus que não seja o de protagonista. Talvez você ache que figurante seja muito pouco. Eu quero olhar com vocês para o texto de Gênesis e olhar com vocês para perceber o que aconteceu ali em Gênesis 3 e como isso afetou o casamento. Vejam lá, no capítulo 3, no versículo 1 diz o seguinte: mas a serpente, veja, o capítulo 2 foi a instituição do casamento. É ali que está descrevendo a criação, a instituição, a orientação, e começa ali a capacitação. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente começa a colocar dúvidas sobre as orientações que Deus deu. O seu trabalho é, de alguma maneira, minar o propósito que Deus tem. E ela começa a fazer uma abordagem muito parecida com o que Deus falou, mas é diferente do que Deus falou. A mulher diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A orientação é a seguinte, ela tem como Deus sendo orientado coisas que Deus não falou. A colocação dela do que Deus falou é diferente do que Deus falou. Ela mesma já não está tão apegada ao que Deus falou. Ela está sacrificando a acuracidade da informação de Deus, da orientação de Deus. Ela está desatenta a isso. E por conta disso, veja o versículo seguinte, ela diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que Deus disse, ele está dizendo, não é bem assim. É certo que não morrereis. Tira o pato, coloca mais pimenta. Tira o que Deus falou, tem um modelo alternativo. Nós podemos ter um modelo alternativo de relacionamento conjugal. E veja o que ele diz,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Olha o marketing aqui. O dia que você comer daquele fruto que Deus proibiu, você vai ser como Deus. Não vai ter ninguém que vai dizer para você como é que você tem que fazer. Você vai fazer o que você quiser. Há um livro cujo título é As Mentiras que as Mulheres Acreditam. E muitas vezes as mulheres acreditam nessa mentira. Que elas podem ter o poder que Deus tem. Conhecer como Deus conhece. Ter o poder que Ele tem. E o que ela faz? Versículo 6. Ela rompe com o modelo proposto por Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Começa aqui o modelo B de casamento. O primeiro modelo de quem criou, instituiu, orientou e se propõe a capacitar, estava sendo substituído naquela ocasião. A ação da mulher aqui e do homem também, que é cúmplice. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos fazer a nossa escolha. Houve uma decisão voluntária da raça humana que rompeu com o modelo proposto por Deus e estabeleceu um novo modelo de casamento. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: o projeto original de Deus não era como um submarino, que pode eventualmente até flutuar, mas foi feito para afundar. O projeto era outro. E quando fizeram a modificação do projeto aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, o projeto foi sacrificado. E aí, ele vai afundar. Não só ele vai afundar, uma vez que Deus já não é mais aquele que é o criador daquele modelo. Uma vez que Deus não é quem instituiu aquele modelo. Uma vez que é Deus quem não dá as orientações que são típicas daquele modelo. E, portanto, não vai capacitar ninguém a viver o relacionamento. Deus está dizendo: vão? Abraça o inquérito agora. Fez sua escolha. E olha as consequências que você vê em Gênesis 3. Ali. Por conta do plano B criado pelo homem. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até então eles conseguiam viver nus e não era um problema um com o outro. Mas depois que vem a negligência, a transgressão, a desobediência, até a nudez é diferente e ambos não estão mais à vontade de estar diante do outro como eles são. A transparência começa a ser comprometida. Será que isso é realidade hoje? Você tem a liberdade de ser quem você é para o seu marido?
Você tem a liberdade de ser quem você é para sua esposa. Ou você também está usando do subterfúgio de uma roupa precária que encobre você porque você não se sente à vontade de ser quem você é. Problema de transparência ou de falta de transparência no relacionamento começou ali. Eles já estavam nus. Mas quando o pecado entrou no coração deles, tinha um sentimento em que eles estavam muito pouco à vontade de serem quem eles eram, como eles eram. Vamos ler alguns versículos, até o versículo 10, ele diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Surgiu medo. Eles estavam se escondendo. Existia o sentimento de culpa. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Provavelmente você não experimentou isso, mas você deve conhecer isso. Quem prefira ficar no escritório trabalhando mais tarde do que voltar para casa. Tem medo de voltar para casa. Prefere se esconder. Se esconde atrás da sua vida profissional. Falta de transparência. Medo. Isolamento começaram a aparecer no plano B. No plano A não tinha isso. Vejam, versículo 12, a resposta do homem. Então disse o homem à mulher. Desculpe-me. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que aconteceu ali? Colocar a culpa no outro começou ali. Até então nem culpa tinha. Ali se inaugura o princípio que é o seguinte: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Falta de transparência, medo, se esconder, colocar a culpa no outro. Vamos continuar o texto até o versículo 16. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi de novo. Ela tomou uma decisão, mas ela coloca a culpa na serpente. E a mulher disse, Deus profere uma punição: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Do que ele está falando? Qual foi o desejo dela? O desejo dela não foi ser igual a Deus? O desejo dela não foi ela poder dizer o que ela faz ou deixa de fazer? Deus está dizendo o seguinte: o teu desejo pelo poder vai se cumprir no seu marido. Ele vai te dominar. Sabe o que é isso? Machismo. Machismo não faz parte do plano de Deus, mas faz parte do plano alternativo. De homens dominando, subjugando. Isso está longe de ser o projeto de Deus. Nós estamos no século 21.
E por mais que se façam esforços e movimentos feministas, isso ainda é uma triste realidade. O que é que nós temos aqui? Um pato ao molho de pimenta verde virou um prato de sopa de pimenta verde. É muito diferente do projeto original. É muito diferente da concepção original. Na concepção original, Deus efetivamente criou o melhor plano. Mas a raça humana disse assim: existe uma alternativa melhor. E a gente convive com o casamento, com um culpando o outro. Quando não estão culpando Deus. A mulher que tu me deste. Ou seja, se Deus não tivesse dado, eu não estava nessa encrenca. Falta de transparência. Medos. Se esconder. Culpa. Machismo. Fazem parte não do modelo proposto por Deus. Qual é a esperança que nós temos? Que esperança temos? Eu tenho tido a oportunidade, muitas vezes para alegria, mas também para bastante tristeza, de ensinar sobre relacionamento conjugal para centenas, talvez mais de milhares de vezes. Eu tenho tido a oportunidade de aconselhar casais, seguramente por mais de centenas de casais, e tomar conhecimento do que é essa realidade do casamento de tantas pessoas, muitas vezes assusta. Vocês que são mais próximos sabem que a Carmo e eu, ambos somos casados pela segunda vez. Ela foi casada por 25 anos com o Sérgio e teve um bom casamento. Eu fui casado 41 anos com a Jeane e tivemos um bom casamento, um excelente casamento. Aparentemente a Jeane tinha aquela certeza de que ela ia morrer e ela deixou isso muito claro para algumas pessoas. E quando ela ventilava o assunto em casa, eu dizia o seguinte: fica tranquilo, eu não vou casar. Ela dizia: casa. Ela era tão ousada que ela dizia: casa com tal pessoa. Eu dizia para ela o seguinte: se eu for casar, sou eu que escolho. Veja, esse não é um assunto que eu ficava pensando constantemente. Não era assim. Mas eu sabia muito bem por que eu não queria me casar novamente. E a razão era simples. A experiência de ver pessoas se casando em idade avançada mostrava o quanto era difícil a adaptação quando era possível. Após a morte da Jeane, encontrei com um casal de amigos, um casal. Ela é a mulher que ela dizia assim: quando eu morrer, você casa com ela. E eu perguntei para aquele casal de amigos, eu era amigo dos dois casais antes de eles ficarem viúvos. E eu pude sentar com eles e perguntar o seguinte: a experiência de vocês de casar novamente foi mais fácil ou foi mais difícil do que vocês esperavam? E ambos disseram
Para minha surpresa, se tinha a cabeça anterior, mas naqueles dias é o que aparecia. Eles disseram, foi muito mais fácil. E eu perguntei para eles, vocês sabem por quê? E eles disseram, não. E eu disse para eles, eu sei por quê. E agora eu digo para vocês, esse é o assunto da semana que vem. Também tem que usar de marketing. Qual é a esperança que nós temos? Quais são as possibilidades de vivermos um casamento dentro do plano A, ao invés do plano B? Tenham certeza absoluta, isso não acontece por acaso. Isso não é sorte. Uma das respostas mais seguras que eu vou ter quando eu faço a pergunta para as pessoas: como é que você conseguiu chegar com o seu casamento nessas condições tão críticas? A resposta mais comum de longe é a seguinte: não fiz nada. Eu lhes diria, para chegar num casamento que não vale a pena, você não precisa fazer nada. Só deixar acontecer. O plano B leva a isso. A Carol e eu temos uma experiência que realmente desejaríamos que vocês não tivessem. Uma vez eu conheci um homem que tinha ficado viúvo 3 vezes. Aliás, eu não me lembro bem se ele tinha ficado viúvo 3 vezes ou se ele estava no terceiro casamento por ter ficado viúvo 2 vezes. E ele descreveu o seguinte: eu não quero isso para os meus inimigos. E o fato da Carmo e eu termos vivido essa situação de perder uma pessoa amada impõe sobre você a necessidade de você olhar para trás e pensar: o que eu fiz de errado? E eu confesso a vocês, diante de Deus, e eu digo que essas também são as palavras da Carmo, sobre o casamento dela com o Sérgio. Nem ela nem eu encontramos erros e culpas que não tivessem sido tratadas. Mas, uma vez que você vive essa experiência, você ganha uma sensibilidade para coisas que não eram erradas fazer ou deixar de fazer, mas que se você tivesse aberto algumas concessões, tivesse disposto a fazer certas coisas, teria sido um excelente investimento. Como a Carmen é da área de educação, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Piaget dizia que a gente aprende com as desestabilizações. Você e eu vivemos a desestabilização. Obrigado. Será que a gente consegue, além de desfrutar da experiência dura para aprender certas coisas, será que a gente consegue passar essas lições para que as pessoas não tenham que passar pelo mesmo? Eu ainda estou buscando essa resposta e vocês podem ser um laboratório de fazer isso. A Carmo diz, conseguimos. Qual a esperança que nós temos? Bom,
eu estou trabalhando hoje com os fundamentos do casamento. Nós não vamos entrar muito nos detalhes. Os detalhes nós vamos entrar a partir da próxima semana. Mas assim como existe o fundamento de para que o casamento foi criado, o fundamento nas Escrituras da frustração do plano alternativo que o homem lançou, eu quero dizer o seguinte, também existe nas Escrituras o fundamento que dá outra direção para o seu casamento. Então, quando eu coloco essa pergunta aqui, que esperança temos? Nós temos uma esperança de resgate. Veja, naquele mesmo contexto, no ambiente da queda, do modelo alternativo, em que Deus se tornou, foi feito por aquele casal, um mero coadjuvante. Deus também naquela ocasião diz, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele está falando com a serpente, que é o representante satânico. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, foi a mulher quem assimilou primeiro a ideia de ser igual a Deus. O homem assumiu, comprou essa briga. Mas quando Deus vai falar, se por um lado o pecado começa pela mulher, a solução também vai começar pela mulher. E o que Deus fala naquela ocasião é o seguinte para aquela serpente: vai se estabelecer uma linha de conflito entre o descendente da mulher, o descendente da mulher e a descendência da serpente. Há um descendente da mulher que vai ser ferido no calcanhar, e esse descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Naquela ocasião, naquela mesma ocasião, naquele contexto em que houve uma revolta e a assimilação do plano B, Deus comunica o seguinte: eu vou resgatar vocês. Eu vou enviar meu filho, que vai nascer de uma mulher. Ele vai ser ferido, como foi de fato levado à cruz. Ele vai ser morto, mas ele sai vitorioso. Ali em Gênesis 3,15, e depois isso é desdobrado ao longo de toda a Escritura, é anunciado a vinda de Cristo, que dá uma outra perspectiva, outras possibilidades para os homens, para as mulheres, para os casamentos. E de fato, vejam, quando o Senhor Jesus Cristo começa seus milagres, o primeiro milagre dele começa numa festa de casamento. E eu quero com vocês me debruçar nesse momento, inicialmente nessa passagem de João capítulo 2, e olhar para vocês o que estava acontecendo ali. Veja, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Entenda o seguinte: a água naquela região não é uma água palatável. É uma água desagradável de se tomar. A maneira de se tomar água naqueles dias, naquela região, era diluir a água no vinho. As proporções podiam ser de 1:10, 1:13, 1:15. Uma porção de vinho para 10, 13, 15 de água.
Mas também o vinho era tomado numa festa como um elemento de celebração, fazia parte da festa. Você tem ideia do que significa numa festa de casamento acabar o vinho? Se por um lado tinha a perda da oportunidade, do prazer de tomar o vinho, da alegria que isso poderia trazer, tinha um problema mais grave, até a hidratação estava comprometida. De certa forma, naquelas condições, havia um comprometimento. A situação era constrangedora. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, naquela ocasião, queria que Jesus fizesse alguma coisa, dadas as condições e o que estava acontecendo. Uma festa de casamento virou pesadelo. Ela aborda e espera que ele faça alguma coisa para aquela situação de uma festa de casamento em que acabou o vinho. E a minha experiência é o seguinte: com raras exceções, e as exceções são somente aquelas que começam um casamento absolutamente fundamentado nos princípios de Deus, todo casamento vai chegar na condição de que acabou o vinho. Lógico que eu não vou querer que você levante a mão. Quantos de vocês já pensaram em divórcio? Quantos de vocês já pensaram na possibilidade de que você cometeu um erro? Há um diálogo muito interessante em 3 dos pensadores mais recentes. O Tim Keller já morreu, mas o Carson está junto e o Piper está junto. E o Carson conta a história que ele tinha visto uma entrevista de um homem que, se eu não estou enganado, ele tinha completado 75 anos de casado, um inglês. E a imprensa fez uma entrevista com aquele casal que estava completando 75 anos de casado. E a pergunta que foi feita para ele foi: nesses 75 anos, você pensou alguma vez em divórcio? E ele respondeu: divórcio? Divórcio? Nunca. Pensei em homicídio, mas divórcio não. Então, se seu marido disser para você que ele jamais pensou em divórcio, fica a dica. É o mais comum. Não é absoluto. Mas todo mundo chega à conclusão: fiz bobagem. Será que o divórcio é a solução? Será que o homicídio é a solução? Gente, eu não sei quantos de vocês gostam de assistir programas de solução de crimes que ainda não foram resolvidos. Alguém aqui gosta de assistir esse tipo de coisa? Essas pessoas são as maiores candidatas a assassinarem seus cônjuges. Não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês que gostam de assistir esse tipo de programa, vocês podem confirmar facilmente isso. A maior parte dos casos mencionados ali foi o marido que matou a mulher ou a mulher ao marido. Então, quando aquele homem diz lá: eu não pensei em divórcio, mas pensei em homicídio, isso é muito mais real do que você imagina.
Acabou o vinho. Eu não amo mais. Eu não quero mais. Veja, versículo 5. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou seja, aqueles vasos de pedra, eles podiam ter de 80 a 120 litros de água. Aquilo fazia parte dos protocolos judaicos, de quando eles chegavam da rua, como é que eles tinham que lavar seus braços, como é que eles tinham que lavar seus pés. Eles tinham esses hábitos. E ali existem essas 6 talhas de pedra. Não tem nada de sofisticado naquelas talhas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, aquela água tinha sido transformada em vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando o Senhor Jesus pôs a mão naquele casamento, ele agiu de tal forma que ele estava melhor do que antes. Que o vinho era melhor do que antes. A tragédia de um casamento não é para ser tratada com troca. A tragédia do casamento é para ser tratada com o Senhor Jesus Cristo, que traz a mudança. E ele faz isso. Versículo 11 nos diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu tenho tido muita experiência de lidar com casamentos falidos, fracassados, quebrados. Mas também tenho visto casamentos restaurados e construídos de uma maneira como nunca tiveram antes. Isso levanta a pergunta: o que nós podemos fazer? O que podemos pensar em termos de casamento? E eu quero deixar vocês hoje com a mensagem, e eu quero esgotar esse versículo do Salmos de número 128, versículo 1, em que ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está falando de lar. Esse é o tema dos Salmos 127 e 128. E aqui ele está falando do quê? Bem-aventurado. Feliz é o homem que é possível ser feliz no casamento. Certa uma ocasião, um amigo, conversando com seu filho adolescente, falando sobre um livro cujo título era Casados Mais Felizes. O filho dele definiu que o assunto do livro era ficção científica. É lógico que ele tinha a referência dele dentro de casa.
Essa ideia de bem-aventurança, bem-aventurado, e nós vamos falar sobre isso largamente na próxima segunda-feira. É uma expressão comum que aparece em cada um dos testamentos, Velho e Novo Testamento. Ou está equivocado? No Novo, 49 vezes, no Velho, 42 vezes. Bem-aventurado foi usado para descrever os deuses que estão além da nossa realidade. Bem-aventurado foi o termo grego foi usado para descrever Deus que não depende das circunstâncias para estar bem, para ser quem Ele é. E bem-aventurado é aplicado para nós para dizer o seguinte: independentemente das circunstâncias, você pode estar muito bem. É possível ser feliz, felizardo no seu casamento? É sim. E a condição ele coloca no versículo ainda, primeiro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A felicidade no casamento começa com o temor a Deus. O que é isso? Alguém já deu sentido a essa palavra de temor? Com bastante propriedade, ainda que não seja literal, corresponde bastante à ideia de que isso aqui é levar Deus a sério. Quando eu cheguei em Campinas em 1984. No bosque, o bosque era de uma condição que não tem nada a ver com o que ela é hoje. Eu me lembro claramente de poder chegar ali no bosque e tinha uma jaula de leão. A única coisa que separava a jaula de leão das pessoas que estavam ali é que tinha uma cerquinha com um caninho assim em cima. Se a pessoa quisesse, ela podia passar por baixo do cano. O leão estava ali. E uma amiga foi àquele parque e não se contentou de ver aquele leão praticamente dormindo, e ela começou com a sua bolsa a provocar o leão. E o leão, daquele aparente torpor, de repente, enfiou a pata para fora, pegou a bolsa dela e começou a morder e comer a bolsa dela. Leão é leão. Parado, ele pode num salto chegar a 8,90 m. Você não brinca com um animal daquele. Você leva a sério. Noutra ocasião, eu hospedei um índio chamado Foritil, e ele nunca tinha saído para uma cidade. A primeira vez que ele foi na cidade de Boa Vista, e ele foi numa loja comprar um sapato, porque ele nunca tinha calçado um sapato. E o Foritil, ele veio para casa, ficou uma semana aqui em casa com uma tradutora. E um dia, eu não sei de onde ele tirou isso, ele falou para mim: eu quero conhecer um zoológico. E nós chegamos na frente da jaula de onça, num zoológico que na época tinha uma boa qualidade, não sei se ainda tem, em Paulínia. E dentro daquela tela tinha 2 onças pretas. E eu parei uma distância como essa da jaula e das onças que estavam atrás, a tradutora Irene bem perto, e ele parou talvez mais longe do que o flip chart. E ele falou na língua dele para ela, e ela traduziu. Apesar de eu saber que ela está presa, eu estou com medo.
Pois eu perguntei para ele, você já matou alguma dessas? Ele falou assim, já matei. Ele levava aquele animal a sério e aquela amiga não. Felizardo, e que traz essa felicidade para dentro do casamento, é quem leva Deus a sério. O que significa isso? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é isso? Ele está dizendo, é quando você se conduz do jeito que eu estou dizendo para você se conduzir. É quando eu digo alguma coisa e você leva a sério e faz isso. Dias atrás eu fiz uma brincadeira com a Carmo e ela se sentiu ofendida com isso. Eu estava fazendo uma brincadeira destacando uma característica dela, não vejo nenhum defeito, é uma característica dela. Mas a maneira como eu formulei a frase parecia que eu estava fazendo uma crítica a uma outra questão. E não era isso. Fiz a brincadeira na frente da minha filha. Quando ela falou assim, você falou isso para mim depois? Eu falei, não foi isso. E naquele momento, além de acertar com ela, eu escrevi um texto para minha filha dizendo, querida, se você entendeu como ela, não foi isso que eu quis dizer. E quando eu mandei para minha filha, eu mandei para a Carmo, e ela disse, você não devia ter feito isso, você não precisava ter feito isso. E eu disse o seguinte, eu ensino isso, que quando alguma coisa foi cometida na frente de outras pessoas, tem que ser acertada na frente de outras pessoas. De onde eu tiro isso? De dentro da Escritura. Andar nos seus caminhos significa o que é que Deus fala. Como é que eu tenho que agir? Não é do jeito que você acha. Do jeito que você acha é o plano alternativo B que está em Gênesis capítulo 3. Não funciona. Não funciona. Mas se você quer ser feliz pessoalmente, no relacionamento conjugal e no seu lar, começa com levar Deus a sério. O que ele fala? E sabe, quando você encontra o que ele fala, quando você descobre o que ele fala, você descobre o seguinte, tem coisas que eu tenho que parar de fazer, e como? Tem coisas que eu tenho que começar a fazer, e como? Nós não estamos escravizados a viver o plano B. Tem jeito. Mas começa com você. O jeito não é simplesmente descartar e jogar fora. O jeito não é o divórcio, o jeito não é o homicídio. Tem jeito. Você só vai ter que definir o seguinte, quem é que você vai levar a sério? Se é o que você acha, ou se é o que Deus fala. Se é o que você sente, ou se é o que Deus fala. E vamos entender, muitas das coisas que Deus fala, elas são praticamente inviáveis para nós cumprirmos, a não ser que Ele viabilize. Mas lembre no começo, quem cria a ideia de casamento, institui o casamento, orienta o casamento e viabiliza o casamento. Não é somente que você não consegue.
Naquele casamento tinham 6 talhas de pedra. O que tinha dentro daquelas talhas era somente água. E a obra dele foi fazer um vinho melhor do que o que tinha antes. O que eu quero colocar para vocês hoje, deixar para vocês é que você pode ser o felizardo e a felizarda de provarem da mão de Deus, da bênção de Deus na vida de vocês, de forma que você pode dizer: é muito melhor do que eu pensava. Mas isso começa com você levando Deus a sério e ouvindo o que Ele fala, como é que se faz, o que é que se deixa fazer. Nesses próximos dias, nós vamos poder lidar com questões muito objetivas e práticas, como que eu mencionei: comunicação, conflito, relacionamento sexual, mas nós vamos poder também contemplar assuntos bastante específicos do que envolve o que Deus planejou e espera de um homem e o que Deus espera de uma mulher. Mas eu acredito que aquilo que mais tem que mudar para o casamento ser absolutamente, altamente qualificado, não depende do outro, mas de você. Lá naquela queda, a culpa era da mulher, a culpa era da serpente, a culpa era de Deus. Isso são só desculpas esfarrapadas. Quando eu perguntei para aquele casal, foi mais fácil ou foi mais difícil o novo casamento? Eles disseram, foi muito mais fácil. Eu falei, eu sei por quê. E nós conversamos, eles concordaram. Um casamento bem-sucedido não começa com o parceiro certo. Um casamento bem-sucedido começa com você mesmo sendo a pessoa certa. É você. Eu tenho 4 minutos. Tem alguma pergunta? Esse microfone está ligado? Vili, vem aqui na frente. Ora para a gente, encerrando esse tempo. Vamos orar. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje com a esperança, com a expectativa do que Deus pode fazer nas suas vidas, nas nossas vidas. Isso passa por aquilo que nós vamos estar estudando nessas semanas. Senhor, é muito fácil nessa ocasião a gente olhar essa coleção de alternativas e não só de sugestões, mas de ordens diretas que o Senhor dá e ficarmos assustados com certamente mudanças que a gente tem que fazer para que o nosso relacionamento conjugal possa se desenvolver de uma maneira que te agrade. Nós
nos sentimos incapazes a menos que o teu Espírito possa nos capacitar. E nós te pedimos que o Senhor possa, pelo teu Espírito, nos dar condição de podermos não só contemplar o desafio ou os desafios, mas de começarmos a fazer as mudanças que certamente vão fazer diferença nesse relacionamento. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Senhores, a alternativa não é sopa de pimenta verde. A alternativa não é Deus ser coadjuvante. Ou é Ele que é levado a sério, ou você vai viver no plano B. E você já conhece as marcas. Falta de transparência, medo, se esconder, responsabilizar o outro pelos problemas e opressão como machismo. Deus os abençoe.